E aí, galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa playlist de certificação, tá certo? Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai falar sobre pacotes, tá? Muito mais importante do que o que você vai ver que vai cair na prova sobre pacotes. É que na programação Java, pacotes eles são extremamente importantes e no dia a dia você trabalha, é inevitável que você trabalhe usando pacotes, tá certo? Então, assim, é fundamental para programação e também cai na certificação e pode ter algumas pegadinhas que a gente vai ver aqui no decorrer do vídeo. Como o tema ele acabou sendo um pouquinho grande, eu vou provavelmente esse vídeo de pacotes ele vai ser dividido em dois ou três, tá? Eu ainda estou vendo, mas vamos para o que a gente quer falar hoje, porque tem muito assunto. Antes de começar, não esqueça lá de deixar aquele like maroto pro seu amigo, tá certo? E principalmente indicar o canal para aquela pessoa que você sabe que está interessada em aprender programação. Então vamos lá, galera, vamos aqui abrir o nosso Studio Code, o nosso Visual Studio Code, tá certo? Eu deixei aqui separado uma classe chamada main dentro de um projetinho que eu coloquei chamado pacotes, tá? Então, pessoal, vamos lá. Basicamente, a gente tem aqui a nossa classe. A gente vai criar aqui um novo método dentro dessa classe que a gente vai chamar de imprime. Vamos escrever o método systemout.println e eu vou colocar imprime do principal. Tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um método específico para impressão, tá? E estou chamando ele a partir do meu método main. Tá? Como todo e qualquer outro programa, você nunca vai, principalmente na orientação a objetos, você nunca vai escrever, beleza, agora eu tenho um outro método que faz, sei lá, voa. Aí eu venho aqui e escrevo o método voa. Eu tenho um método que dirige. Aí você vem aqui e escreve o método dirige. Eu tenho um que calcula o saldo. Você vem aqui e coloca o cálculo do saldo. O que normalmente acontece, pessoal? Digamos que você está fazendo um programa de conta, tá? É o básico aí para todo mundo que está aprendendo a programar é fazer um programinha de conta, tá? E aí você tem lá os famosos métodos deposita, saca e consulta saldo, certo? Então, esses caras eles são ações que provavelmente eles vão estar dentro de uma classe chamada conta, tá? E essa classe chamada conta, ela não vai estar dentro da sua classe main. Por quê? Porque você está usando um princípio da orientação a objetos chamado divisão de responsabilidades. Tá? Você está aumentando a coesão do seu sistema, dando responsabilidades para cada pedaço do seu software que cabem a eles. Então, no método, se eu faço tudo dentro do método main, dentro da classe main e dentro do método main, eu não estou aproveitando os benefícios da orientação a objetos. Eu estou escrevendo um programa procedural. Então, como é que o Java faz para resolver isso? Bom, você escreve classes separadas para problemas distintos e é aí que entra o pacote, tá? Porque o pacote é o responsável por dividir essas classes para para os métodos, para locais físicos dentro da sua máquina, para diretórios mesmo, pastas físicas, da onde a sua classe principal é capaz de alcançar a partir da execução do programa Java, tá? Para a gente começar a entender como é que isso funciona. Então vamos lá. Digamos que eu quero criar agora, ao invés de criar o método imprime aqui, eu quero passar esse cara para dentro de uma outra classe que ela é responsável
por fazer a impressão, tá? Então eu venho aqui, eu posso colocar aqui a classe? Posso, mas também eu posso dividir responsabilidades. Então vou criar um novo diretório, vou chamar esse diretório de impressão, tá? E dentro de impressão eu vou criar uma nova classe que eu vou chamar de impressora, tá? Ponto Java. Deixa eu aproveitar esse cara aqui. Deixa eu aproveitar tudo, na verdade. E aí o que eu vou fazer? Vou colar aqui. Obviamente essa classe agora ela se chama impressora. Tá? Eu não preciso do método main. Porque tudo que eu preciso é do método imprime. Tá? Então eu estou dividindo, eu estou colocando a responsabilidade de imprimir para uma outra classe. E vejam só, pessoal, não tem problema nenhum se eu vier aqui dentro do meu diretório, tá? Lembrando que o impressão é um diretório, e eu escrever um javac impressora.java. Tá? O que ele aconteceu? Não é reconhecido, obviamente, né? Se eu não digitar javac, ele não vai fazer nada, tá? Então, o que aconteceu? Opa, deu um problema na... Tá, por quê? Porque não tem um tipo de retorno. Como eu não estou retornando nada, o tipo de retorno void é mais do que suficiente. Vamos lá. Compilou o javac, beleza, deu tudo certo. O nosso ponto class está criado, tá? E aí, Adriano, agora ao invés de ter esse imprime aqui, eu quero, na verdade, usar o método imprime lá da impressora, ao invés de usar o meu imprime local. Agora perceba só, o main ele está dentro do nosso diretório raiz do programa, que é o pacotes, tá? E o impressora, na verdade, ele está dentro de um outro diretório chamado impressão. E é aqui que começa a funcionar a estrutura de pacote. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Olha só, eu vou criar aqui dentro de impressora, porque lembra, impressora por si só não vai ser usado para nada. Ela não tem o método main, não é ela que executa. Então a gente tem que criar alguma forma que de fora da impressora a gente está dizendo o seguinte, ó, eu estou disponibilizando essa impressora para fora desse diretório aqui. Como é que a gente faz isso, pessoal? Então vamos lá. Bem aqui a gente coloca a seguinte instrução: package, tá? Ou seja, de pacote em inglês. E esse pacote ele vai ter exatamente o nome desse diretório aqui. Segurança detonando aí fora, né? Acabando com a nossa aula. Tá? Então eu estou dizendo o seguinte, ó. Eu estou criando dentro de um package impressão, eu estou dando a possibilidade de que a minha classe impressora seja usada fora desse diretório, tá? Quando eu compilar novamente, vocês vão ver que não vai dar erro, tá? Compilou normalmente. E agora, pessoal, aqui no main, a gente tem a possibilidade de fazer o seguinte, olha só, eu pretendo usar esse cara aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o impressora.imprime. Tá? O que tem no impressora.imprime? Imprime minha string. E aqui eu coloquei o imprime do principal para a gente ver funcionando. Tá? Eu já sei que esse cara precisa de um tipo de retorno. Tá? Então, olha só, eu estou chamando agora uma classe, tá? Que está dentro do pacote impressão e chamando o método imprime dela. Tá?
E aí vem uma outra estrutura que é fundamental para a gente, que eu vou mostrar para vocês agora. Por que que esse código, pessoal, não vai funcionar? E aqui eu mostro para vocês, reforço, na verdade, a importância de vocês fazerem os próprios testes enquanto vocês desenvolvem Java, tá? A gente vai compilar a nossa classe main, tá? E a JVM vai dizer para a gente, olha só, ele não pôde encontrar o símbolo impressora. Olha só o que eu vou fazer para vocês agora, para vocês verem como funciona. Eu vou fazer esse movimento aqui, tá? Ou seja, eu movi, na verdade eu não preciso desse cara aqui. Eu movi a minha impressora para fora do pacote impressão, tá? Eu vou dar um javac impressora, vai compilar. E agora quando eu venho aqui dentro do método main, compilou. Por que compilou, pessoal? Olha só. É porque agora a minha impressora ela está no mesmo diretório da minha classe main. Então, quando eu estou no mesmo diretório, eu não preciso me preocupar com a subdivisão de pacotes. Tá? Basta eu usar a classe, como eu estou no mesmo diretório, tudo funciona perfeitamente bem. Isso aqui vai reforçar mais um tipo de retorno, um modificador de acesso que a gente ainda não trabalhou, a gente vai trabalhar em breve, que é o default. Tá? Basicamente, tudo que está dentro do mesmo pacote, eu consigo usar sem precisar importar. Então, por que não funcionou aqui quando eu jogo para dentro do pacote impressão? Bora lá, voltando. Vou descomentar esse cara aqui. Vamos voltar para dentro do pacote impressão. E vamos de novo compilar o impressora.java. Tá? Deu tudo certo. O que a gente vai fazer agora? De novo, vamos ver o erro no método main. Por quê? Porque não achou o imprime. Então, o Java nos fornece essa forma de alcançar aquilo que está dentro de um outro pacote, que é o import. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Olha só. Eu tenho que, logo depois da palavra import, dado um espaço, eu tenho que dizer o que eu quero importar para que essa minha classe consiga enxergar. Tá? Então, eu quero importar o pacote impressão, ponto, ou seja, é como se eu estivesse acessando diversos níveis hierárquicos a partir de um ponto. Tá? Então, eu quero, dentro do pacote impressão, acessar a classe impressora, ponto e vírgula. Tá? Agora, quando a gente compilar o main, o que aconteceu? Ele não achou o... Opa! Eu fiz isso dentro de impressora. Opa! Obviamente não ia dar certo. Como já dizia aquele poeta famoso, quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe faz besteira ao vivo, né? Então vamos lá. Agora eu salvei aqui o import no lugar correto, né? E quando eu compilo o main, deu tudo certo. E aí quando eu executo o main, o main. Caramba. Quando eu executo o main, eu finalmente consegui alcançar a minha impressora, o método imprime, que está dentro da minha classe impressora, que está dentro do meu pacote impressão. Tá certo, pessoal? Então percebam que o Java ele nos dá essa facilidade, tá? Aí, olha só, eu fiz mais uma vez eu fiz a colinha aqui, tá? Pra gente não se alongar muito, tá? Usar uma classe sem ter importado essa classe vai dar erro de compilação, tá? Como a gente já viu aqui, ou seja, basta eu comentar essa linha aqui, caramba, acostumado com a IDE, basta eu comentar essa linha aqui, que compilar o meu java main.java dá erro,
tá? Ou seja, não estou achando essa classe, tá? E a prova normalmente, pessoal, quando a gente vê esses problemas de pacote na prova, em questões da prova, vai vir assim, por exemplo, digamos que ele vai mostrar essa classe aqui para vocês, tá? E ele vai dizer assim, dado que todos os importes necessários foram feitos, então se a questão diz isso, é mais ou menos como se você estivesse vendo só isso aqui e ele está te garantindo que essa linha aqui foi feita, tá certo? Se não, se vier isso aqui e ele bem aqui embaixo fizer assim, sei lá, um date, agora recebendo new date, ou seja, date é uma classe utilitária, tá? Que vem no padrão da nossa JDK, da nossa JVM, que fica dentro da hierarquia, se eu não me engano, java.util, tá? Então, como eu não importei aqui o java.util, o que vai acontecer? Eu estou usando uma classe chamada date, tá? Que, na verdade, não foi importada. Então, olha só, se na prova você só vê isso aqui e ele disser assim, considerando que todos os importes foram feitos, vida que segue, tá valendo. Se tiver um importe, todos os importes passam a ser necessários. Tá certo? Então, só para vocês entenderem, quando eu compilo agora a classe main, percebam, eu importei a impressora agora, tá? Quando eu compilar novamente a classe main, agora o erro é na classe date. Se eu não me engano, essa classe ela está dentro do pacote java.util. Tá? E aí, se eu importei correto, a minha classe compila. Tá? Embora esse date ainda não faça nada, mas a minha classe passa, dá tudo certo e tudo funciona. Tá certo? Então, percebam que o pacote, na verdade, ele te provê uma forma de você alcançar recursos que estão dentro de diretórios espalhados pela aplicação. Tá certo? A maioria, todos os programas Java que eu já trabalhei até hoje, leva essa estrutura de pacote muito a sério. Muito dificilmente você vai ver arquivos Java todos dentro de um mesmo pacote, sendo diferenciando somente pelo nome da classe, não. Sempre tem pacotes separados. Tá certo, pessoal? E você sempre tem essa forma, o import, que faz com que você alcance classes que estão em outros pacotes, tá? Falando um pouquinho aqui, desde a época da Sun, isso foi convencionado quando o Java ainda era da Sun. A certificação ela não se preocupa muito, tá, em te mostrar essa convenção, mas como é que a gente normalmente nomeia os nossos pacotes, tá? Digamos que você tenha uma loja online que fica no endereço www.minhaloja.com.br, tá? E aí, digamos que para responder a essa minha loja, você está querendo construir em Java o site, a API, e você também esteja querendo construir, sei lá, um app, tá? Então, como o seu negócio, o domínio web do seu negócio é o minhaloja.com.br, a Sun ela convencionou que para facilitar o uso de pacotes nas suas aplicações Java, você pudesse fazer o seguinte, O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou basicamente invertendo, tá, o domínio do meu website para poder criar minha estrutura de pacote. E aí, para o site, você pode fazer .web, tá? Para sua aplicação
interna lá, sei lá, você tem agora, além do site, você criou um ERP que vai utilizar lá dentro da sua loja, do controle financeiro e etc e tal. Você criou o ERP para o seu mobile. Você criou o mobile, tá? E você também vai expor para fora, né? Você vai expor funcionalidades que outros desenvolvedores de outras lojas vão querer usar e acessar. Você também pode criar o API, tá? Então, basicamente, a estrutura de pacote ela é uma forma da gente nomear nossas aplicações Java. E se você está rodando tudo dentro do mesmo contexto de aplicação, fica fácil você enxergar as camadas, tá? Sendo que a base da sua aplicação ela é o seu domínio invertido, tá certo? E aí daqui para frente, pessoal, é o que você precisar criar, sei lá, database, a gente também vai ter, sei lá, web.business, que pode ter as nossas regras de negócio, enfim. Então, eu estou criando camadas dentro de uma mesma aplicação para poder colocar as minhas classes dentro dessas camadas. Isso é a forma que as aplicações Java elas convencionaram a nomenclatura de pacote, tá? Eu vou copiar isso. Opa, copiar não, eu vou comentar. Vou comentar esses importes todos, tá, pessoal? Para não dar erro na nossa aplicação, mas vou deixar aqui de exemplo, tá? Vou subir ele também para não atrapalhar a nossa codificação aqui. Tá? Então, olha só. Então, dito isso, por que então que aqui no pacote, aqui na classe date, a Sun não resolveu fazer com.sun.java. Porque como isso aqui ele sempre ia estar no core da linguagem, tá? E a Sun já estava pensando assim, bom, se um dia o Java não for nosso, né? Não tiver mais sob o domínio da Sun, e tinha planos lá no início de abrir para a comunidade o Java, etc e tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar pacotes do Java que vão se chamar Java. E aí tem o java.lang, tem o java.util, tem o java.file, se eu não me engano, java.util.io, java.io, tem um monte, tá? Depois a gente pode, lá no final dos vídeos, eu mostro para vocês como é organizada a API do Java, tá? E como você consegue encontrar as classes dentro dessa organização, tá certo, pessoal? Então, basicamente, é assim que funcionam os pacotes. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei, tá? Mais um recurso para a gente. Digamos que eu venho aqui dentro do meu pacote de impressão. Eu vou copiar aqui para facilitar o nosso lado. Eita, eu copiei o pacote de novo. Eu vou copiar e vou colar. Tá? Aqui dentro do impressão, o meu impressora copy vai se chamar impressora 2, tá? Não, é 2, nome feio, né? Eu vou chamar de impressora laser, tá? Aqui o meu impressora laser. Não muda o package, por quê? Porque está dentro do pacote impressão, tá? E o que eu vou fazer? Imprime a minha string a laser, tá? Aí eu vou vir aqui no main e agora, além do impressora pronto imprime, eu tenho o impressora laser ponto imprime, tá? Então, ó, eu vou ter meu imprime interno, eu tenho o imprime da minha impressora e eu tenho o imprime agora da minha impressora laser, tá certo? O que eu vou fazer? CD impressão, eu vou dar um javac na minha impressora laser, beleza, tá? E aí, olha só, pessoal, quando eu der o meu main, o que vai acontecer? Vocês já sabem que vai dar o quê? Opa, erro, né? Por quê? Porque eu tenho uma nova classe,
tá? Olha só. Ah, mas Adriano já não tinha importado impressora? Sim, eu importei impressora e agora eu posso usar a impressora. Tá? Agora, olha só, eu estou usando o impressora laser. É outra classe, é outra finalidade. Tá certo, pessoal? Então, olha só. O que eu posso fazer? Tem duas possibilidades e é sobre esse recurso que eu quero falar para vocês. Uma delas é, eu vou pegar esse import aqui, vou copiar e vou importar também a minha impressora laser, tá? Agora, quando eu vier aqui no meu main, deu tudo certo, tá? Ou, o que é que o Java permite que você faça? Eu vou comentar esses dois imports, e aí olha só, pessoal, isso é permitido, tá? Eu vou importar todas as classes, isso aqui é importantíssimo. Se concentrem nessa frase que eu estou falando. Quando eu estou escrevendo essa linha aqui, eu estou importando para cá, para dentro do meu contexto, do main, todas as classes que estão dentro do pacote impressão, tá? Então, ó, quando a gente compilar aqui, vocês vão perceber que não vai dar erro e que a execução ela permanece a mesma, tá? Então eu posso fazer o import classe a classe, tá? Ou seja, eu estou importando classe a classe, ou eu estou importando todas as classes que estão dentro do pacote impressão, tá certo? Então, por essa aula é isso, tá? Na próxima aula a gente vai ver algumas implicações de usar esse asterisco, mas dica para a próxima aula tem a ver com importar todas as classes que estão dentro do pacote impressão e apenas do pacote impressão. Tá certo? Eu não sei nem se impressão tá certo, pessoal. Tá certo? É impressão, né? De imprimir. Tá, é isso aí. Se não tiver também que se dane, eu acho que vocês entenderam o objetivo de usar essa palavra aqui. Tá certo? Então, galera, por hoje, tá? Por agora, por essa aula, é isso, tá? Provavelmente quando você estiver assistindo essa aula já vai ter a parte 2 e aí lá eu vou explicar um pouquinho melhor sobre os pacotes. Mais uma vez, muito obrigado para você que assistiu, tá, o vídeo. Continua dando a força, continua dando o apoio. E, galerinha, até a próxima, beleza? Um abraço. Falou!